Boa noite, família. Hoje eu queria falar sobre um tema sobre o que a Bíblia ensina sobre falar em línguas. Será que era possível? Será que hoje ainda é possível? Qual é a resposta da Bíblia? Falar em línguas era uma capacidade milagrosa que alguns dos cristãos da época tinham através dos apóstolos. Esta habilidade lhe permitia falar em idioma mesmo que eles nunca tivessem ouvido falar ou treinassem ou falassem anteriormente. Quando eles falavam em línguas, qualquer pessoa que conhecia aquele idioma entendia. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4 a 8. Por enquanto, nós vamos começar lendo só o versículo 4. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e principiaram a falar em línguas diferentes, assim como o Espírito lhe concedia fazer a pronunciação. Veja só, falavam através do Espírito Santo. Assim, falar em línguas era um dos dons do Espírito Santo de Deus que dava para alguns cristãos daquela época. Mas quando começou o dom de falar em línguas? A primeira vez que esse milagre aconteceu foi no momento da festividade judaica em Pentecostes de 33 da Era Comum. Cerca de 120 discípulos de Jesus, eles estavam reunidos quando todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Um grande número de pessoas de multidões das nações se reuniu e cada um ouviu os seus discípulos falar do seu próprio idioma. Veja só o que diz o versículo 5 e 6. Aconteceu que moravam em Jerusalém judeus, homens reverentes de todas as nações debaixo do céu. Assim, ao ocorrer o som das multidões, ajuntou-se e que estavam desnorteadas, porque cada um ouviam falar no seu próprio idioma. Qual foi então o objetivo de se falar em línguas? Era deixar claro que os cristãos eram o povo de Deus e ele era um povo escolhido por Deus. No passado, Deus já havia usado alguns milagres para mostrar que aprovava os seus servos fiéis. Ele fez isso, por exemplo, no caso de Moisés, como declara ali em Êxodo 4, de 1 ao 9. Da mesma forma, o objetivo de falar em dom naquela época era mostrar que Deus aprovava que aquele grupo de cristãos tinham acabado de ser formado, era aprovado por Deus. O apóstolo Paulo até comentou: as línguas não servem de sinais para os crentes, mas para os descrentes, como declara 1 Coríntios 14, 22. Habilitar os cristãos para dar um testemunho era bem abrangente. Aqueles que ouviram os seguidores de Cristo no dia de Pentecostes disseram: nós ouvimos falar em nossas línguas coisas magníficas de Deus. Portanto, outro objetivo importante dos milagres era habilitar os cristãos a dar um exemplo cabal, um testemunho cabal para aquelas nações. Era fazer discípulos de pessoas de todas as nações, como era a ordem de Jesus Cristo, em Mateus 28, 19 e 20. Cerca de 3.000 pessoas viram aqueles milagres e ouviram o testemunho que foi dado no seu próprio idioma e tornaram-se discípulos naquele mesmo dia. Atos 2:41. Será que este dom continuaria para sempre? Não, não continuaria. Veja só o que o apóstolo Paulo, pode deixar a tua Bíblia marcada aí, comentou em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8. Diz assim: o amor, ele nunca falha, mas que haja dom de profetizar, serão eliminados. Que haja línguas, cessarão. Que haja conhecimento, será eliminado. Mas um dom nunca ia falhar, que era o amor. Quando então acabou o dom de falar em línguas? Os dons do Espírito Santo eram geralmente passados a outros pelos apóstolos, pessoalmente. Os apóstolos punham suas mãos sobre os outros cristãos e recebiam esses dons. Veja só, por exemplo, em Atos, capítulo 8, versículo 18. Veja o que aconteceu com certa pessoa. Atos 8, 18. Ora, vendo Simão que o Espírito era dado pela imposição da mão dos apóstolos, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também essa autoridade, para que todo aquele a quem eu impulsei as minhas mãos receba o Espírito Santo. Observaram? Simão, ele sabia que esse dom só poderia ser passado através dos apóstolos.
Aparentemente, aqueles que recebiam o dom do Espírito por meio dos apóstolos não podiam transferir a outros. Uma comparação: quando uma pessoa recebe uma carteira de motorista, isso não lhe dá a autoridade de emitir carteiras de motoristas a outras pessoas. Aparentemente, o dom de falar em línguas acabou com a morte dos apóstolos e das pessoas que receberam esse dom através dos apóstolos. Será que hoje algumas pessoas podem falar em línguas? Esse dom de milagroso de falar em línguas acabou por volta do final do primeiro século. Assim, ninguém hoje pode dizer que tem o dom de falar em línguas por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Como realmente podemos identificar então os verdadeiros cristãos? Jesus disse que o sinal que realmente identifica os seus discípulos é o amor. De todo tipo que colocasse o interesse dos outros em primeiro lugar, como declara João 13, 34 e 35. Ali diz que os seus discípulos seriam identificados pelo amor. O apóstolo Paulo também ensinou que o amor seria um sinal permanente para identificar os verdadeiros cristãos. Paulo diz que o Espírito Santo de Deus produziria qualidades nos cristãos que são chamados de frutos do Espírito. Dessas mesmas qualidades, a primeira delas é o amor. Gálatas 5, 22 e 23. Então é isso aí, família. Eu espero que tenha ficado claro o que era o dom de falar em línguas. E esse dom cessou. Hoje, o único dom permanente é o amor.